Olá! Nós vamos começar o ano falando sobre educação. Além de qualidade curricular, a gente sabe que outros fatores são fundamentais para a formação de um aluno. Então, hoje, um projeto do Correio Brasiliense vai falar sobre o período de estudo, de ensino e aprendizagem por meio do vida escolar. Hoje a gente vai receber pessoas importantes do segmento de educação e contamos com você para participar desse momento especial. Eu sou Gabriela Colodetti, jornalista do CB Brands, e estou contigo nessa jornada. Vamos nessa? Estamos recebendo hoje nos nossos estúdios, como já disse antes da nossa vinheta, a equipe do Sigma, pessoas muito especiais, profissionais incríveis que vieram compartilhar um pouquinho conosco da realidade dentro do segmento de educação. Recebo agora Natália Rocha, diretora pedagógica. Tudo bem, Natália? Tudo bem, prazer em estar aqui conversando um pouquinho sobre educação, que para a gente é o que nos move todos os dias, né? Ai, que maravilha. Já vi que esse papo vai ser maravilhoso. Temos aqui também Paula Cavalcante, coordenadora de convivência ética e livre. Boa tarde, Paula. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre educação, né, que pra gente já estamos aí bem ansiosos para começar o ano letivo. Ai, que maravilha. Temos também aqui, não faria sentido, na verdade, a gente não recebeu uma aluna e ex-aluna, né, na verdade, do Colégio Sigma. Então, aqui conosco temos Marina Reis, aluna concluinte em 2021 do Sigma. Tudo bem, Marina? Tudo bem. É um prazer estar aqui, pessoal. Eu estou muito ansiosa para falar sobre a minha experiência como aluna de ensino médio no Sigma. Tem uma historinha aí carregando com o colégio, né, Marina? Claro, além de aprovações no objetivo que eu queria do meu curso, eu pude desenvolver algumas atividades que me ajudaram a definir a minha carreira e meu futuro também. Esse papo vai ser bom. Que ninguém é ex-aluno. A gente costuma, assim, quando ele é um aluno concluinte, ele passa a ser sempre Sigma, né? Pra gente é muito importante ter esse vínculo e esse contato com os estudantes. Eu sou ex-aluna, eu sou sempre Sigma, eu estudei no Sigma, fiz o meu ensino médio e agora já tenho alguns aninhos que eu estou trabalhando na escola já. É uma verdadeira família, né? Todo mundo junto. E continua nisso, né? Os vínculos, né? Eu acredito muito que a educação se dá muito pelo afeto, né? Você afeta e é afetado o tempo todo dentro da educação. E esses afetos, eles não se desfazem com uma conclusão, né? Um ciclo se encerra super importante para os nossos estudantes, abrem-se outros e a gente quer que eles voem mesmo, né? Marina vai voar, está querendo voar longe agora, né? Ela vai falar um pouquinho sobre essa experiência dela, mas o afeto é um vínculo que não se quebra, né? Nem com encerramento de ciclos e abertura de novos. Ai, que delícia. Eu acho que a gente pode começar agora, né, da gente entendendo esse sentimento do Sigma, a gente pode começar falando um pouco sobre a história lá de trás, quando a gente começa com o ensino infantil. Todas as etapas de educação são muito importantes, mas a gente sabe que nesse período é fundamental para começar a formação do indivíduo, né, que vai ser futuramente um profissional, e também do estudante em si. Então, quando a gente começa com o ensino infantil, o que é oferecido nesta etapa escolar? Tem muitos papais responsáveis de primeira viagem que ficam muito ansiosos, porque ficam com medo de deixar o filho ali. O que eles podem esperar desse período? Bom, o Sigma hoje é uma escola bastante completa, né? Assim, hoje a gente, não só na questão da excelência acadêmica, mas na qualidade das relações, desde a educação infantil até o ensino médio. E a gente tem hoje, assim, uma grandeza, que hoje eu acho que é o ponto-chave da nossa escola, né? Que é o ateliê da educação infantil, onde os estudantes vivenciam várias práticas da própria vivência, né? Dentro de casa, na própria escola. A questão de identificar também as suas emoções, né? A socialização com os estudantes. E é uma delícia, né? O que a gente acompanha da educação infantil no Sigma é muita vivência mesmo dos estudantes ali na prática, o mexer com a comida, né? Conhecendo algumas práticas da cozinha, com a lama, o banho de chuva, né? Algo muito lúdico mesmo. A interação com os estudantes é algo fantástico e o prazer de estar na escola, né? Os estudantes gostam muito, as crianças sentem falta, inclusive, dessa vivência, não só com os colegas, mas com toda a equipe da escola. Eu acho que hoje a gente tem uma educação infantil que é regida por uma documentação que é Base Nacional Comum Curricular, que traz os campos de experiência da educação infantil. Então, a gente tem uma educação infantil 100% alinhada com essa documentação. A gente tem uma educação infantil que
considera a criança potente, né? A gente tem muito, uma coisa que para mim é muito importante, a minha coordenadora de educação infantil fala muito isso, assim, o quanto que a gente precisa ter respeito às infâncias e entender que a criança tem voz, né? Um dos nossos pilares são as vozes ativas, e as vozes ativas não é só a voz da Marina que vocês vão ouvir hoje, é a voz do Vinícius, de 2 anos de idade, que já chega na escola cheio de experiências. Então, a gente tem inspirações em várias técnicas, mas nosso norteador é a base, né? A gente tem o ateliê que está muito aí inspirado em Reggio Emília, em Malagose, enfim, a gente tem uma inspiração de muitos teóricos que estudam educação infantil, e a gente costuma dizer que a nossa educação infantil é pé no chão e mão na massa. É o aprender brincante, né? A gente respeita as infâncias e a gente acha que estimular a curiosidade, a investigação, a natureza, isso é super importante, e é assim que os nossos estudantes aprendem efetivamente. Você falou uma palavra muito importante nesse período da educação, que é a curiosidade, né? Ela move barreiras, sem dúvidas, né? Certeza. Como que é essa vivência no dia a dia com a curiosidade desses pequenininhos? Porque são, né, super pequenos, mas super dispostos a desvendar o mundo, né? Acho que assim, o importante é levar mesmo, né? Assim, instigar e dar voz às crianças. Então, muitas vezes, o que eles trazem, que às vezes algumas pessoas podem ter receio de dar uma explicação, né? Ou falar ali como que normalmente, né, se dá um prato, né, por que algumas coisas acontecem, isso é ensinar. Então, muitas vezes, de uma forma muito prática, muito lúdica, né, de brincar. No brincar, ali, eles muitas vezes descobrem várias questões, inclusive, de valores, né? Voltado para a cooperação, voltado para a questão de respeito, de justiça, de honestidade, de responsabilidade, do cuidar de si, do cuidar do outro, do cuidar da escola. Então, é um valor também para a gente, né? Essa questão de valorizar o que é importante e interessante para eles naquele momento. A pergunta, né, que assim, a gente muitas vezes fala, nossa, por que eles perguntam tanto? É a curiosidade, né? É o querer saber e que a gente esteja ali preparado para dar, né, as respostas adequadas para todas as crianças. É uma coisa que me encanta, né? Eu acho que a educação infantil encanta a gente, né? É que os projetos nascem das crianças. Então, uma das nossas maiores discussões é porque, quais são os projetos? A gente ainda não sabe. Eu posso falar dos projetos de 2022. Numa volta de pandemia, a gente percebeu eles querendo muito o verde, a grama. Então, no primeiro semestre, o nosso projeto foi todo voltado para a natureza. E uma coisa que a nossa educação infantil faz é romper mesmo paredes e muros. Então, os meninos andam pela escola, eles vão para o ateliê, eles usam os espaços fora de sala, porque a gente entende que na escola todo espaço educa, né? Não é só a sala de aula. Todos os nossos espaços também são educadores atuando aí conosco. Então, o primeiro semestre todo foi com o projeto de natureza. E aí, o ateliê, a professora regente, o professor que dá aula de especialista, tudo isso é em torno desse mesmo projeto para que a gente tenha essa experiência com os estudantes. Já no segundo semestre, a gente estudou sobre o Manuel de Barros, né? Então, esses projetos nascem. Eu lembro, não sei se foi em 20 ou 21, uma coisa que me encantou, que era um projeto que nasceu de um estudante que quebrou a perna. E aquilo despertou tanto a curiosidade dos estudantes que a professora, esse aqui é um projeto. Então, a gente não tem projetos que já estão pré-definidos, porque realmente eles nascem aí do que as crianças nos trazem, do que elas têm curiosidade, do que elas querem investigar, do que elas trazem de repertório, né? Então, a partir disso, a gente senta com todo o grupo de professoras e a gente faz uma teia e a gente chega no projeto, que é o projeto norteador daquele primeiro semestre. Eu sou encantada na nossa educação infantil e, assim, ela tem a excelência acadêmica, que é uma característica do Sigma. Só que a gente trabalha com os nossos 3 pilares, excelência acadêmica, qualidade das relações e consciência cidadã, respeitando cada faixa etária. Então, obviamente, o que é excelência acadêmica numa educação infantil
é realmente permitir essa investigação, essa curiosidade, é dar voz, é fazer tudo isso, que é um pouco diferente do que é excelência acadêmica lá no ensino médio, que aí já tem um foco, eles já estão submetidos a avaliações externas e a gente tem um foco mais de preparo também, né? Eu acho que é também quando os estudantes começam a se apaixonar, né, por ir à escola, eles começam a se identificar com aquele ambiente, se veem em casa, né, como você disse, que eles transitam ali pelas áreas e aprendem com diferentes coisas, não só com a sala de aula, isso é muito legal. Sabe assim, eu tenho uma imagem que me marcou muito ao longo da pandemia, né? Eu lembro no primeiro dia de reabertura das escolas para o presencial, ainda com o sistema de rodízio, né? Não podia ter. Eu fui para uma das nossas unidades que tinha educação infantil, exatamente preocupada. Gente, são crianças, estão há 6 meses só com os pais. A gente vai ter uma readaptação que eu imaginava que fosse ser mais difícil, porque eles estavam com o pai e com a mãe em casa, né? Então, falei, vou estar lá, e assim, eu me arrepiei todinha quando eu vi. Professora era irreconhecível, porque ela tinha máscara, ela tinha capote, ela tinha aquele avental, todo aquele aparato, aquela instrumentação de segurança. E eu vi criança, gente, de 3 anos de idade, largando a mochila e correndo para o braço dos professores sem olhar para trás. Morrendo de saudade. Isso mostra a importância da escola, né, na vida deles, o quanto que isso foi sentido, essa ausência foi sentida, inclusive para os menores, que Sim. a gente sabe que às vezes tem adaptação, foi pelo contrário, assim, eles não olharam para trás, não deram tchau para pai e mãe, correram para o braço das professoras, e essa para mim é uma imagem assim, que eu guardo com muito orgulho, inclusive da profissão que eu escolhi, né? Olha que importância que nós temos para essas crianças, né? E a gente saiu de um momento pandêmico muito intenso com uma outra visão, né? A gente passou a valorizar cada detalhe, cada coisinha, mesmo dentro de casa, a gente sentindo falta do contato com pessoas externas, com professores, com o ensino, com os amigos, realmente faz toda a diferença. E a gente vê que também nas crianças, mesmo que sejam menores, isso faz total diferença, né? Porque na escola é onde eles convivem e convivem com o que é diferente, né? Assim, não sei aí se Marina quer falar um pouquinho da experiência dela, né? Que já foi mais velha na pandemia. Mas eu acho que a escola desenvolve muito para além do cognitivo, né? Desenvolve muito do nosso socioemocional, desenvolve muito dos nossos valores, que é respeito. Aí você aprende a ouvir uma opinião que é diferente da sua e tá tudo bem, né? Assim, a gente estudou bastante, né? Na convivência ética, inclusive, a gente estudou bastante e entendeu que quando a criança chega na escola, é lá que ela começa a conviver com o diferente, né? É lá que ela aprende limites até do diferente. Então, cada família tem uma organização, cada família acorda num horário, dorme num horário, e normalmente quando você está dentro da sua família, é tudo mais alinhado. Quando você chega na escola, você vai lidar com aquilo que é diferente. É porque a escola, né, ela é a outra parte da interação social que uma criança tem, né? O primeiro espaço é dentro de casa, é com a sua família, onde a gente ensina, né, enquanto pai e mãe, os valores ali de respeito, de honestidade, né, enfim. E na escola, com o contato com o outro, como a Natália acabou de dizer, eles acabam convivendo, né, com pessoas ali que pensam semelhante, outras pensam completamente diferente, é onde a gente trabalha muito essa questão, né, da diversidade, de respeitar a opinião do outro. E com a pandemia, eles viveram muito no núcleo que era muito singular para eles, né, que era muito comum da própria família. Então, ir também, tanto que isso trouxe alguns conflitos, né, num primeiro momento foi muito bom passar um tempo mais junto com a família, que muitos, né, tinham um tempo ali que às vezes mal jantava, almoçava com os pais. Só que isso com o tempo acabou trazendo alguns conflitos também. Então, o fato de voltar à escola, de ter contato também com os amigos, isso é extremamente importante, né, Marina? Até de, assim, para conversar, para esparecer, para contar, relatar também um pouco das próprias vivências de casa. Isso vale, inclusive, para as crianças. Então, a viagem que foi feita, o passeio do fim de semana, a receita que aprendeu com a avó,
né? Então, tudo isso fez parte também de conhecimento, de curiosidade, né? De aprendizagem das crianças, voltando, né, um pouco sobre a questão da educação infantil. Mas, principalmente, a importância da interação com o outro, né? De se relacionar com o outro, de viver com as outras pessoas e respeitando ali também, não só a si mesmo, mas, né, os seus pares ali, as pessoas com quem convive dentro da escola. É uma reflexão, né, a se fazer. Sim, completamente. E assim, a pandemia trouxe e ainda traz, né, vários aprendizados para a gente, não só em relação à parte acadêmica da escola, mas principalmente essas vivências mesmo, né? A questão do próprio emocional, até onde a gente vai, até onde a gente tá lidando ali com tudo isso, porque nós recebemos estudantes, e aí de todas as faixas etárias, muito diferente do que a gente encerrou 2019. Né? Então, chegar a 2020, 2021 com estudantes que viveram várias particularidades, né, boas e também muito ruins, de perdas, né, de várias outras situações, isso também trouxe para a gente uma reflexão e um desafio de como que a gente, enquanto escola, enquanto professor, enquanto gestão, né, pode lidar e pode favorecer não só a aprendizagem, mas também as relações e o emocional daquele estudante, seja da educação infantil, anos iniciais, finais ou ensino médio. A gente teve uma visão aqui da área pedagógica, né? Mas eu quero também saber da Marina, como ela se sentiu, como foi esse processo de retomada. Você que terminou em 2021, né, o ensino médio, como que foi viver a pandemia, passar por isso, se formar e estar voando já, né? Chegando em novos horizontes na vida acadêmica. Como que foi? Durante a pandemia eu estava no meu 2º ano do ensino médio, então um ano que você já começa a ter aquele sentimento de ansiedade por conta dos vestibulares que estão vindo por aí, mas algo que me tranquilizava muitas vezes era justamente os professores estarem conseguindo se adaptar a esse momento. Então muitas vezes eu via alguns professores que traziam novidades para a sala de aula e que eu podia estar podendo interagir melhor com eles, que eles estavam tentando fazer o possível para poder se adaptar naquele momento, então fazendo mais plantões, ou fornecendo mais materiais online, ou alguns trazendo plataformas completamente novas, mas que eram muito úteis, para principalmente quando você fosse fazer um trabalho, ou quando você estivesse estudando também. Então foi um momento de muito aprendizado, assim, que eu gostei bastante de estar podendo aprender com os meus professores enquanto eles estão aprendendo também novas ferramentas. E eu acho que esse momento de transição para quando eu fui para o meu ensino médio, eu voltei para o ensino presencial em setembro de 2021 e eu já senti muita diferença, assim, de estar podendo estar no ambiente da escola e estar podendo ver meus amigos, da gente poder estar interagindo novamente, interagindo em sala de aula. E realmente quando você ficava muito tempo no online, você acabava sentindo principalmente a falta do professor quando ele começava a voltar para a sala de aula. E você vê, não é a mesma experiência, um professor estando em sala de aula e você estando em casa e tudo sendo gravado. É muito melhor que você esteja lá e podendo estar presenciando a aula e tendo esse contato mais profundo. A tecnologia é muito importante, mas o contato é sem igual, né, gente? Não tem como substituir. Eu acho que a gente tem que tirar as aprendizagens que a pandemia nos oferece. Eu, de verdade, acredito que não seremos os mesmos, né? E eu espero também isso, né? A gente passa por experiências para que as experiências nos transformem e, no final, a gente tire o melhor de cada uma delas. Acho que Marina traz um aspecto que é um dos aspectos que eu tenho mais orgulho, foi da capacidade que os professores tiveram de se reinventar. Né? Do quanto eles tiveram capacidade de se conectar com os estudantes mesmo por uma interface, né? Porque é uma interface ali. Isso, para mim, é algo incrível. É incrível, assim. Inclusive, nós, enquanto gestão, com os professores, tudo isso. Acho que a gente teve muitos ganhos na pandemia, que eu gostaria que a gente não perdesse, né? Mas um ganho também é entender o verdadeiro papel da escola, que está muito além de ensinar os componentes curriculares regulares, né? Acho que a ausência que foi sentida prova o quanto que ela tem um papel cognitivo, mas ela tem um aspecto socioemocional, ela tem um aspecto de desenvolvimento da integral, que é o que a BNCC fala, né? A escola tem o papel de fornecer uma educação integral,
né? A pandemia tirou um pouco dessa integralidade quando ela tirou da gente a convivência. E a convivência dos estudantes entre eles, dos professores entre eles, da gestão com o professor, da gestão com o estudante, de todos, né? Assim, numa escola, gente, desde a pessoa que te recebe na portaria, ela é tão importante. Então, quanto fez falta o bom dia do William quando a gente chega, né? E acho que tudo isso mostra um pouco a relevância e o quanto nós precisamos caminhar para uma formação integral, para uma educação integral, porque ela é muito bonita de se ver, porque a gente aprende com os outros, né? Isso é lindo, assim. E isso que a Nath trouxe, né, em relação ao ambiente online, a gente não tinha o mesmo feeling, por exemplo, de perceber quando o estudante não estava bem. Né? Muitas câmeras fechadas que muitas vezes a gente ficava ali horas, né, tempos ali perguntando se fulano está aqui, né, a chamada, né, e saber se estava bem, se não estava, o que estava acontecendo. Então, esse alcance do online, ele foi extremamente restrito, né? Então, assim, do que é o presencial. Eu acho que vale também, Marina, até um agradecimento aos estudantes, no sentido de que eles também nos ajudaram muito, né? Com a parte da informática, de trazer também novos aplicativos, porque nós tivemos vários colegas com dificuldades mesmo, né? A gente teve que, de um dia para o outro, ali, aprender muita coisa para conseguir, né, lidar ali e dar continuidade às aulas. E os estudantes contribuíram muito, né, com a gente. Professor, faz assim, não, tenta dessa forma, né? Então, assim, eu sei porque a gente estava dando aula e a gente teve muito essa troca com os estudantes e foi também muito rico, foi bem, bem bacana, né? Eu acho que o primeiro evento que a gente teve presencial no pós-pandemia, eu não sei como é que foi para vocês, né? Marina já não estava na escola, mas assim, o primeiro grande evento que a gente pôde receber os estudantes, as famílias, os professores, aí que eu me dei conta do tamanho da ausência que isso tinha deixado, né? A gente tem, Sigma trabalha com vários projetos, né? Os projetos eles são desenvolvidos em sala de aula, mas a grande maioria tem uma culminância, né? Que aí conta com a participação das famílias, conta com os estudantes, e a gente chega a receber 3.000 famílias dentro da escola. E quando eu vi a escola cheia de novo, assim, eu fui me emocionando. Como a gente tem vários, até o último dia, até as formaturas, eu estava emocionada, porque realmente isso fez muita falta, né? Esse olho no olho ainda é imbatível, assim, nada vai substituir. Então, isso é muito importante. Com certeza. Que é aprendizado, né? Então, a gente agora, falando um pouquinho de pandemia, falando um pouquinho de educação infantil, agora vamos falar que a gente se formou, estamos indo agora para o ensino fundamental, né? A gente tem a divisão dos anos iniciais e anos finais. Qual que é a diferença de cada um? O que o aluno aprende em cada momento? Como que eles estão inseridos nesse contexto da educação? Bom, vamos lá. Os anos iniciais é a primeira parte do ensino fundamental. O ensino fundamental ele é composto por 9 anos, do primeiro ao 9º ano, tá? E ele é dividido em 2 segmentos ali. A gente tem do 1º ao 5º, são os anos iniciais, onde a gente ainda tem o modelo de uma professora regente, com professores especialistas que entram, né? Para a gente é super importante. A aula de artes, a aula de língua inglesa, a aula de educação física, são aulas para a gente super importantes, mas a gente tem uma professora ali, referência desses estudantes, que é a professora regente. Quando eles vão do 6º ao 9º, a gente já deixa de ter a figura da professora regente e a gente passa a ter professores que cada professor tem uma disciplina. Então, tem o professor de história, tem o professor de geografia, tem o professor de matemática. E, quando chega na fase final, no 9º ano, eu, eventualmente, já começo a dividir os professores em frentes. Então, eu tenho mais de um professor de matemática. Um dá uma determinada frente, outro dá outra frente. Então, basicamente é isso, né? A gente aqui, nos anos iniciais, a gente também ainda acredita na ludicidade, a gente ainda acredita na importância do aprender através da brincadeira, através de uma forma divertida. A gente tem muitos projetos para desenvolver e trazer aí a competência leitora e formar leitores
potentes e leitores que gostem de ler, né? Então, isso para a gente é muito importante. A gente trabalha também muito cálculo, a matemática de uma forma de cálculos mentais, desenvolvendo tudo isso, né? Com projetos, com essa parte. Então, a gente ainda trata ali os nossos pequenos numa transição. A gente tem feito cada vez mais transições suaves entre os segmentos, porque a gente entende que, quando eu falo dos pilares que a gente tem na escola, a excelência acadêmica na educação infantil é uma coisa, nos anos iniciais vai ser um pouco diferente, que os meninos já estão maiores, quando chega nos anos finais e no ensino médio também, mas é excelência acadêmica e a gente tem que fazer essa transição com eles com suavidade, para que eles possam ir de uma ponta até a outra da escola com tranquilidade, sem ter grandes impactos, né? Eu me lembro na minha época de estudante, esse conceito de fundamental, né? Que realmente o conteúdo que a gente está aprendendo ali é a base para o ensino médio, né? Você sentiu muito isso, Marina? Que aquilo que você aprendeu no ensino fundamental ia te levar para o ensino médio, assim, de sucesso, repleto de novidades, mas com coisas que você já havia visto anteriormente? Eu entrei no Sigma em 2018, eu estava no meu 9º ano, então foi um período de transição para essa vida de ensino médio, mas isso já mudou bastante assim, a minha perspectiva sobre o que eu achava sobre o ensino médio, que era realmente algo muito intenso, que eu não teria um momento assim, de uma diversão um pouco maior dentro das minhas aulas. Mas isso foi completamente quebrado quando eu mudei para o Sigma, porque eu lembro muito das minhas aulas até hoje, eu tive contato com meus professores, até o ano passado eu falei com eles quando eu terminei meu ensino médio, porque eu lembro muito deles pela personalidade que eles tinham dentro de sala, pelo que eles traziam do conhecimento deles, mas tudo amarrado em um conteúdo que era muito engajante, então todo mundo conseguia ir muito além, ter muito além de um conhecimento, mas conseguia estabelecer essa conexão com os professores e tá podendo acreditar neles como uma fonte de apoio muito mais do que uma fonte só de tirar dúvidas, mas também como uma fonte de dizer o que eu posso fazer para poder chegar nesse caminho. Alguns professores eram referência nas áreas que eles estavam dando suas aulas. Então eu lembro muito sobre o que eu pude aprender com esses professores até hoje. A gente vê um exemplo, né, da Marina bem prático do que você acabou de falar, que tem essa transição, apesar dela ter entrado no Sigma no 9º ano, tem essa transição tão leve que parece que é muito tranquilo para quem está ali aprendendo mesmo. E para a né? gente, assim, essa questão da suavidade, ela se dá também a partir do que a gente trabalha para e com o estudante, né? No sentido de a questão do autoconhecimento desde os pequenininhos, e aí muito também já iniciando, né, no ensino fundamental, anos iniciais, essa questão do autoconhecimento, do conhecimento de grupo, das relações, de como lidar com os conflitos. Claro que à medida, né, da sua faixa etária, inclusive nos anos finais também, para que eles consigam lidar com as frustrações, com os ganhos, com as perdas, né, todas essas envolvidas ali na escola, com os seus pares, com a relação com os professores. E isso também até pela formação com os professores que a gente faz, no sentido de, ali não é simplesmente para a gente dar um conteúdo, né, ensinar a química, a geografia, o português, mas que a gente alcance esse estudante, né, quando a sua aprendizagem de uma maneira completa. E que a gente perceba ali também quais são as suas limitações, não só em relação à questão técnica, né, a questão de conhecimento, mas a questão de relação, a questão de lidar ali com várias situações que a própria socioemocional contribui muito para isso, né? Então, não só dentro da convivência, mas também com o LIVE, que hoje a gente está trabalhando aí com esse material, a ideia é que a gente possa favorecer a esses estudantes cada vez mais cedo a possibilidade de lidar com as suas emoções, de que não é que eu tenho que controlar o meu sentimento quando eu estou chateado, quando eu recebo uma nota ruim, ou quando minha amiga lá do primeiro aninho, do segundo não quis brincar comigo, ou me chamou de alguma forma, mas que eu tenha condições de controlar aquele sentimento, né? Que não é batendo, que não é gritando, que não é mordendo, que não é agredindo ali, seja verbalmente ou fisicamente. Então, lidar com tudo isso, né, também é para a gente bastante importante, porque até na rotina com os estudos, né, em como que eu vou me organizar, em saber que lá no ensino médio,
os exames externos são extremamente importantes, mas eu cuidar de mim, eu ter o cuidado, né, de ter o social, de ter o lazer, também faz muito sentido, né, e é necessário. Acho que a gente começou aqui falando um pouquinho sobre os 40 anos do Sigma, né? Esse é um ano para a gente especial, a gente faz 40 anos, né? E aqui, o Sigma nasceu na excelência acadêmica, ele nasceu nesse lugar. E em algum momento, a gente entendeu que isso já não bastava. O mundo hoje não tem espaço só para excelência acadêmica. Então, a gente entendeu num primeiro momento que a gente precisava trazer o comportamental / socioemocional que a gente trouxe na qualidade das relações, né? E eu acredito muito que aqui não há escolha. Né? Eu acredito que um impulsiona o outro, né? Quando você está bem na escola, quando você se sente enxergado, apoiado pelos professores, estimulado, não tem limite, você voa, assim, você vai ganhar um prêmio, acho que depois a Marina pode falar, desenvolver um aplicativo, né, e ganhar uma vaga olímpica na Unicamp, é isso, assim, o céu passa a ser o seu limite quando você está num lugar onde você se sente acolhido, você literalmente pertence àquele lugar, né? E depois a gente entendeu hoje no mundo, e aí eu não vou nem falar do ambiente Sigma, que não dá para não olhar ao nosso redor. E aí entrou o nosso terceiro pilar, que é a consciência cidadã. A gente entendeu também que a gente está dentro de uma sociedade, que a gente precisa olhar para o outro. A gente tem vários projetos de voluntariado, né? Assim, Marina participou de alguns, ela pode falar, então, mas a gente tem voluntariado da forma que dá para ser, desde a educação infantil, né? Porque a gente entende que empatia é importante, reconhecimento das emoções. Eu vinha conversando com a Marina e a gente estava falando do novo ensino médio, né? Estava falando um pouquinho sobre o novo ensino médio, e às vezes eu queria ter estudado nessa visão que a gente tem hoje, que é, eu preciso reconhecer as emoções, eu preciso ter espaço, guardando os limites de coisas inegociáveis como o respeito é inegociável, mas eu posso estar com raiva, e aquele é o momento, talvez, que eu não tenha que abraçar naquele momento, talvez não seja naquele momento que eu tenho que pedir desculpas, talvez eu precise de um tempo para chegar nas desculpas, né? E isso hoje a gente tem clareza, né, do quanto é importante e quanto que a gente tenta que os nossos estudantes percebam isso, né? Reconhecer, saber quando é raiva, saber quando é ciúmes, quando é frustração, que a gente tem um monte de sentimentos que muitas vezes quando a gente sente, eles se misturam e a gente não tem clareza, né? E isso vai moldar muito o profissional do futuro, né? Esses sentimentos, se a gente não sabe cuidar, administrar, vira um caos. Na vida adulta a gente não se sustenta, né? Isso a gente traz, e aí quando falarmos um pouquinho, né, lá do ensino médio e trazer um pouco do projeto de vida, pensando nisso, né? Quantas empresas muitas vezes não permanecem ali com algum funcionário, não pela questão profissional, pela questão da competência, mas muitas vezes pelo se relacionar com o outro, né? Como que lida muitas vezes com vários desafios. Né? Hoje a gente, Marina pode falar um pouco em relação a isso, né? Hoje qual o desafio dela depois de sair do ensino médio, da educação básica, ir para a universidade, pensando profissionalmente, e como que a escola, né, pode contribuir para também esse preparo, porque não que a gente, né, vai ter uma receita para isso, mas é orientar, né, enquanto profissionais, enquanto escola, mostrar ali como que eles podem lidar melhor com determinadas situações dentro do mercado de trabalho, dentro das suas relações de amizade, dentro da própria família, com seus próprios conflitos mesmo. Então, são situações que hoje a escola não é mais, né, eu acredito que nunca foi esse o objetivo, mas eu acho que cada vez mais a gente vem estudando e se preparando para não ser apenas a questão acadêmica, né? Não ser apenas o conteúdo, mas a trabalhar de forma integral mesmo a formação dessa pessoa, né? Desse estudante como um todo. Rompendo barreiras, né? Eu acho que aqui é só dizer o quanto que
esse é um desafio gigante, né? E o quanto que é importante dizer que antes da gente navegar por esses mares, a gente estudou bastante. Sim. Nós trouxemos para dentro da escola, para todos os nossos colaboradores, não só professores, não só a equipe gestora, o inspetor, né? Administrativo O administrativo, o pedagógico, o quanto que a gente fez uma pós com o pessoal da Unicamp e da Unesp dentro da escola. Então, a gente procurou. Quando a gente entendeu que não bastava, né, isso não basta mais, só isso. Não é abrir mão, porque a gente nasceu enquanto uma escola de excelência acadêmica e continuamos uma escola de excelência acadêmica, né? Hoje, nós somos a escola que mais aprova em medicina direto do ensino médio. Não tem nenhuma em Brasília que faça isso. Mas o quanto que, sem perder a excelência acadêmica, o quanto que a gente precisa, e a gente precisava se capacitar para isso, né? Assim, é um estudo constante. A gente fez isso e Paula está aí, ela está sempre estudando e está sempre trazendo esse estudo para as equipes. Eu tenho, de vez em quando, Paula, me dá um textinho sobre isso aqui para eu ler, porque a gente precisa estudar, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem super em comum, é entender que a sede pela aprendizagem, ela está na escola, né? Não está nos estudantes somente. E assim, a importância da formação dos professores, né? Dessa formação continuada. Então, quando a Marina traz, né? Que professores levavam ali plataformas diferentes, né? Traziam algo inovador, é nesse sentido. Então, acho que nós fazemos parte de uma área que a gente tem que, de fato, né? Ir estudando e sempre tentando mesmo avançar para alcançar não só a aprendizagem, mas, né, todos os nossos estudantes. Eu acho que quando a gente volta lá, né, voltando, depois que a gente, para o ensino fundamental, para a gente tem duas coisas que são muito importantes, o protagonismo e a autonomia dos nossos estudantes, né? Mas isso também só tem valor se você vai com algo que eles são capazes de fazer. Então, essa é uma construção que a gente faz da educação infantil e que só termina na terceira série do ensino médio, não sei nem se termina, né? Eles saem do nosso olhar, vão ser sempre sigma, voltam, né, Marina, de vez em quando, mas para a gente entender que essa responsabilidade, a gente trabalha muito com a justiça quando a gente fala em equidade, né? Porque a igualdade muitas vezes não é o mais adequado, né? É a equidade, é o olhar individualizado. Isso para a gente é muito importante. Então, quando o estudante chega aí agora nos anos finais, ele já tem condições de ter um número maior de professores, né? Porque daí eu tenho professor por disciplina, ele começa a ter muito mais protagonismo e muito mais autonomia. Já são projetos, a gente tem projetos e viagens pedagógicas a cada ano, né, importantes para eles, e onde eles aprendem um conjunto de coisas, né? Desde a pesquisa, que hoje a gente tem a internet, então precisa de uma orientação. Aonde pesquisa? O que é um site? Uma fonte confiável? O que é uma fonte que não é confiável? Então, todo esse preparo digital já começa a ser feito com o estudante, né? Porque a gente tem visto hoje o quanto que a gente ouve falar em fake news, né? O quanto que é importante, de repente, pegar um estudante que é menor e ensiná-lo a pesquisar, ensiná-lo a fazer isso. Então, hoje, a gente fala muito, a tecnologia, ela tem que ser usada com intencionalidade pedagógica, né? Não dá para a gente negar o mundo que está aí e que se impôs para a gente, né? Na pandemia, eles ficaram impostos, né? A gente teve que conversar e ter aula através de uma plataforma. Então, a gente trabalha muito isso ao longo do fundamental, né? Desenvolvendo oratória, desenvolvendo pesquisa, entendendo como se pesquisa, quais são as fontes. Tem um dos nossos projetos, que é a Feira de Ciência da Saúde, que a gente trabalha com como é que a gente faz uma documentação acadêmica mesmo, né? Assim, trabalhamos muito, a Paula falou de autocuidado com alimentação, autocuidado com atividade física, né? O sono, né? Educação Física tem um projeto que eu sou apaixonada por ele, que é a Semana de Atividades Adaptadas, onde você vive. Então, por exemplo, você joga vôlei sentado para entender, e isso é empatia, né? Você
olhar um pouco a perspectiva, olhar o mundo na perspectiva do outro, né? Porque na sua perspectiva, você acaba que sai menos do lugar do que quando você realmente entra na perspectiva do outro. Eu vou pegar um gancho na sua fala sobre o digital. Você estava falando do aplicativo, eu quero saber essa história, Marina. Que coisa é essa de aplicativo que você desenvolveu? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Claro, tudo isso começou, na verdade, com uma feira de profissões que eu tive no Sigma em 2020. Eu comecei a conhecer mais sobre cada um dos cursos e nessas palestras tinham diferentes alunos que disponibilizavam o contato deles. E eu tive uma palestra de uma estudante de design, que foi uma ex-aluna do Sigma, que ela falou mais sobre a atuação dela, quais os projetos que ela já tinha feito, e eu achei muito interessante sobre com que ela já tinha atuado. E eu encontrei o contato dela e nós continuamos em contato por um tempo, até que eu descobri a oportunidade de uma competição chamada Technovation Girls, que ela é voltada para meninas de 8 a 18 anos. E eu decidi chamar ela para ser a mentora da minha equipe, que eu me juntei com outras amigas minhas durante um momento virtual. A gente teve que superar esse desafio também de não estar podendo se encontrar presencialmente. Mas a gente se uniu para a competição de 2021 e a gente passou 6 meses desenvolvendo essa ideia de um aplicativo, desde a ideação até um protótipo. E a gente desenvolveu um aplicativo que ele era voltado para um objetivo de desenvolvimento sustentável, que ele estava sofrendo um regresso durante a pandemia. A gente encontrou um documento de uma comissão da América Latina sobre isso, que era voltado para o sobrepeso e a obesidade infantil no Brasil. Na verdade, na América Latina, mas a gente decidiu focar no Brasil. Então, a gente desenvolveu um aplicativo voltado para desenvolvimento de hábitos. Então, a gente fez um protótipo de um aplicativo que ele era gamificado, então ele era voltado para criança de 6 a 12 anos, para que em um momento de pandemia, justamente em que muitas crianças ficavam com os celulares dos pais, ao invés de estarem jogando um jogo, a gente promoveu um jogo educativo, que era voltado para essa construção de hábitos alimentares saudáveis. Então, a gente fez toda uma gamificação voltada com a pirâmide alimentar, em que os participantes ganhavam pontos conforme eles podiam cumprir os seus hábitos. Então, a gente desenvolveu tudo isso, desde da ideia até esse projeto final que a gente submeteu para a competição. E tudo isso, no final, depois de um tempo, a gente soube que fomos semifinalistas da competição e depois a gente, com muita surpresa, a gente soube que a gente foi finalista. Lembrando que isso foi a primeira vez que a gente participou de uma competição tão grande assim também. A gente nunca tinha feito algo desse jeito antes. Era uma competição internacional, então tinha pessoas de mais de 50 países, de equipes de meninas de todo mundo que traziam as suas ideias, que tinha inclusive muito mais aprendizado de programação também. A gente estava começando ainda. Então, a gente ficou muito surpresa no final. Pudemos apresentar o aplicativo para um painel de jurados que tinham uma experiência muito grande na área, já tinham essa expertise. E eles puderam dar feedback para a gente apresentou o nosso projeto virtualmente. E no final, a gente teve uma grande surpresa ainda maior da gente saber que recebeu 2 premiações nessa competição. E, assim, foi uma conquista que me fez mais do que ter esse projeto junto com amigas minhas, estar podendo ter esse aprendizado único com uma pessoa mentora que foi ex-aluna do Sigma e que pôde estar se voluntariando para me ajudar e para estar oferecendo esse apoio para mim, me ajudou a poder ter essa orientação do meu futuro, de qual carreira que eu quero seguir. E foi a partir daí que eu tive essa definição de que eu queria trabalhar com tecnologia. Esse projeto a gente chama de Sigma Mais Futuro. A gente entende que a partir daí, a gente convida desde o 9º, mas efetivamente, eu não sei se a Marina concorda, normalmente começa na 2ª série do ensino médio. Eles começam aqui, o que é você quando crescer, né? De verdade, assim. Isso, eu tenho uma filha, e isso começou muito também nessa faixa etária. E aí a gente traz, mas mais do que a perspectiva do profissional, a gente acha muito importante trazer a perspectiva do estudante. Então, alguém que está na universidade, como é que foi essa entrada? Como é que foi essa escolha? Então, de novo, né, entendendo que é muito importante que eles tenham voz e que eles compartilhem essa experiência. Eu acho que assim, o relato da Marina comprova um pouco isso. O quanto que eles aprendem entre eles, o quanto que nossa criança, nosso adolescente, nosso jovem, ele é potente, quanto que ele pode voar, olha isso. Um aplicativo sensacional, numa ideia sensacional de um problema hoje mundial, né? E aí, Marina, com as amigas, conseguiu chegar a essa solução. Eu sou encantada, eu acho incrível. O coração das professoras enche de orgulho, né? Não tem nem como negar. É espetacular, né? Assim, eu acho que a Nath, quando traz os projetos do Sigma, assim, né, em cada série, a partir ali, principalmente
falando de anos finais, tem muito desse objetivo, né? Um outro grande projeto é o Sigma Mundi, onde também os estudantes acabam experimentando ali algumas profissões e, opa, pera lá, deixa eu ver o que é isso mesmo, se é isso que eu quero ou não, eu me encontrei nessa área, né? Então, acho que não só o Sigma Mais Futuro, que traz, né, um pouco da experiência dos estudantes para quem está ali com muita indecisão do que, né, não sei nada, né, o que eu quero fazer ou estou com dúvida, mas vários outros, a Feira da Saúde, da pesquisa e o preparo, né, desde a pesquisa até a apresentação, a organização da parte escrita. Então, tudo isso também é muito trabalhado com foco na aprendizagem, na maturidade, né, da faixa etária ali daquele estudante. Por isso, para cada série, algo, né, específico para que eles tenham condições de fazer e sempre muito bem amparados ali pela equipe de professores. Maravilha. A gente está chegando quase no final do nosso tempo, mas eu não posso deixar de abordar também o ensino médio. Vocês fazem uma preparação muito robusta para o PAS, é muito interessante o resultado que vocês têm e a forma que vocês conseguem atingir não só o intelectual, o acadêmico do aluno, mas o coração também, preparando e acalmando. Como que é esse sentimento de estar ali colocando esses alunos para se prepararem para um futuro que é incerto e que traz esse frio na barriga? Ao mesmo tempo, né, o peso da responsabilidade de vários estudantes estarem ali, olha, agora, né, quando eles chegam no ensino médio, a gente começa com as transições, né, nono ano a gente já faz muito ali de, olha, segundo semestre vamos começar a trabalhar, pensar um pouquinho, né, como que vai ser, como que serão as aulas no ensino médio. Então, quando eles chegam, é muito assim, pronto, agora eu estou no ensino médio, eu preciso, né, focar aqui no que eu quero. Então, tem essa responsabilidade, ao mesmo tempo, né, o desafio mesmo de que, opa, é mais uma equipe, é mais uma turma que a gente precisa estar preparado para isso. A gente recebeu, né, com o novo ensino médio, um mega desafio, não só Sigma, não só Brasília, mas o Brasil como um todo, né, que a gente precisou, de fato, já vir estudando há bastante tempo para saber como, né, seria ali a forma que a gente melhor alcançaria não só a aprendizagem, mas os resultados nos exames externos. E é um estudo, né, diário, anual mesmo, preparando e organizando, não só para os estudantes que não entraram para o novo ensino médio, né, quem está terminando esse ano, por exemplo, a terceira série, mas para quem está pegando aí a primeira, a segunda série esse ano do novo ensino médio. Então, o sentimento de responsabilidade, de desafio, mas ao mesmo tempo, quando a gente, né, não tem não só a Marina, mas vários outros estudantes aprovados nacionalmente, internacionalmente, né, para a gente é um sentimento também de dever cumprido e de que, opa, é aqui mesmo, por aqui que a gente tem que seguir. Eu acho que Brasília tem um desafio, né? Enquanto que no Brasil como um todo a gente olha muito para o Enem, né, que hoje tem muitas universidades ali que através do SISU você consegue acesso para essas universidades. Brasília tem o desafio de servir a dois senhores, né? Assim, a gente tem o Enem, que é importante e é uma oportunidade até porque tem muitos dos nossos estudantes que querem ganhar o mundo, né? A gente tem hoje 30% dos estudantes que ingressam no ensino médio têm interesse em estudar fora do país, não é nem fora da cidade, né? É fora do país. Então, a gente não pode descuidar do Enem e prepará-los para que eles estejam prontos para fazer essa prova, mas a gente também tem o PAS, né? Fora Unicamp, outros. Então, a ideia aqui é garantir que o estudante esteja preparado. E aí a gente retoma um pouco o que eu falei, é muito importante trabalhar com autonomia e protagonismo, né? Assim, se eu preparo o meu estudante para que ele saiba pensar, né, raciocinar em cima de um problema, articular, ter senso crítico, identificar situações, problemas, enfim, ele vai fazer o que ele quiser, seja PAS, seja Enem, o que ele quiser. Claro que o PAS tem uma característica, né, que agora caiu um pouco, a gente ainda não viu o efeito disso, porque é nesse primeiro edital, mas que era só para estudantes regularmente matriculados. Então, isso diminuía muito a concorrência, principalmente quando a gente fala em cursos de alta demanda. Sim. Porque quando a gente fala em
Enem, se você olhar os cursos de altíssima demanda, a maior parte dos aprovados vem de um cursinho. Ele não vem direto do ensino médio, né? O PAS tem essa característica. Então, mas de maneira geral, o estudante pode o que ele quiser, né? Assim, seja no país ou fora dele, que ele tem aí a oportunidade para voar. E eu acredito muito que isso se faz numa educação onde a gente tem a excelência acadêmica sempre com o equilíbrio, com o apoio do socioemocional. Então, é isso, assim, é você dar ao estudante as duas coisas, porque com elas ele vai. Quanto mais pertencimento, quanto mais seguro, quanto mais ouvido, né, ele tem, ele vai longe. A gente trabalha muito com técnicas de estudo, né? O que funciona para mim não é o que vai funcionar para você, né? Talvez para mim seja um estilo. Eu converso, eu funciono muito. Eu sou muito de oratória, né? Eu sou muito de falar, de gesticular. Vocês estão vendo aqui que está todo mundo quietinho, só eu aqui gesticulando. Essa é a minha forma. A forma da Marina, ela vai ter que descobrir. Então, é muito importante, para além de ensinar os conteúdos, a gente ensinar o estudante ferramentas de estudo em alta performance, né? Ferramentas de gestão de tempo, ferramentas de organização, porque tudo isso é muito importante para que ele tenha o êxito naquilo que ele quiser, né? Naquilo que ele quiser. Assim, eu tenho muito orgulho de hoje ser a escola que mais aprova em medicina, direto do PAS, mas eu também tenho muito orgulho de ter uma série de músicos que são ex-estudantes do Sigma, né? Assim, então, acho que esse olhar para o que ele quer e ele conseguir o que ele quiser é o que mais me brilha os olhos. Sonhos, né? Pois é, pessoal, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso videocast. Foi um prazer imensurável estar aqui com vocês, não só porque vocês são profissionais da educação, mas vocês deram uma verdadeira aula sobre o que é educação agora que a gente está vivendo, depois da pandemia. Também Marina trouxe aqui uma visão super bacana e também do aplicativo, gente, maravilhoso, adorei conhecer um pouquinho da sua realidade. Agradeço a presença de vocês três, agradeço a sua presença também, que acompanhou a gente até o final desse videocast. Sem dúvida, trouxe muita curiosidade, despertou interesses. Então, não deixa de acessar o site do Sigma, de conhecer as instituições que estão de portas abertas para recebê-los, né? Com certeza. Sem dúvida. Sempre. Então, muito obrigada. Agradeço bastante. Não se esqueça que o Correio está on nas plataformas digitais e também no online. Muito obrigada.